Então eu quero que você esqueça agora o tiozão, o Renato Cariani da Maromba, o Renato Cariani empresário de sucesso, família. Esquece isso. E volte lá no tempo do Renatinho Cariani, quando nasceu. Tem tempo, hein? Tem tempo, hein? Puta que Se o pariu, Maurício hein? estivesse aqui, ele já tava fazendo Não, bullying com comigo. certeza. Não sei nem se você vai lembrar de tanto tempo que faz. Ele já ia falar isso. Nossa, vai ter muito tempo. Enfim. Eu quero conhecer suas raízes, sua história. Onde você nasceu? Como Renan- era a sua família? Renan quer conhecer minha raiz. O que tem? Comenta aí no superchat o que vocês entendem disso. Não, nada a ver. Piada de tiozão. Nem vem com essa. Eu quero mesmo conhecer. Da onde veio o Renato? Onde você nasceu? Como era a sua infância? Como foi sua criação? Sua família, seus pais? Foi fácil? Foi difícil? Tem alguma história muito marcante? No colégio, na adolescência, até você virar o tiozão de hoje. Tem muita história ali que a gente não sabe, o que você passou. Porque hoje é muito fácil o cara olhar pro Renato Cariani e falar: caralho, eu sou fã desse cara. Pô, eu já vi. Hoje tem números, tem vídeos, tem história, tem sucesso, tem dinheiro, tem amor, tem família. Mas por isso é muito fácil olhar hoje e apontar e falar: pô, eu sou. Mas e o que você passou pra chegar onde você tá hoje? Entende? Eu acho que a raiz de tudo é o que vai motivar muitas pessoas que não acreditam no potencial que elas têm, na vida difícil, que ela fala: eu nunca vou chegar lá. Você sabe que meu nome não é Renato Cariani apenas, né? Olha lá, então, já começa aí. Meu nome é Renato Pessoa Cariani. Pessoa, Cariani. E eu tenho um longo parentesco com o escritor Fernando Pessoa. Sério? É, longo parentesco, Sim, distante. sim. Mas, pô, legal. Mas eu não nasci no ABC. Eu nasci no extremo sul de São Paulo, na região de Interlagos. Eu nasci num lugar legal. Eu nasci numa rua chamada Avenida do Jangadeiro. A casa onde eu nasci, né? Avenida do Jangadeiro. Literalmente no portão 6 do Autódromo de Interlagos. Só que ali era um local... Eu morava numa espécie de cortiço. O lugar era legal, mas era um terreno que tinham 4 casas. Só que ele era um cortiço familiar. Por quê? Eram 5 casas. As 5 casas que estavam lá dentro dividindo esse terreno eram de familiares. Então morava o meu pai com a minha mãe, morava o meu tio, meu outro tio, uma tia e os pais de todos o meu avô. Caramba, que O legal. meu avô era um italiano que veio fugido da guerra. E é interessante que meu avô, ele foi o fundador do bairro. Existe uma rua com o nome do meu avô, João Cariani, Olha, que legal. no um bairro chamado Cidade Dutra, no extremo sul de Interlagos. E o meu avô morava lá. Meu avô muito bravo. Falam que meu avô era muito bravo. Italianão mesmo. Eu não pareço com o meu pai, eu pareço um pouco mais com a minha mãe. De rosto, mas de traços físicos, tirando o rosto, eu sou muito o meu avô. Muito branco, meu cabelo quando criança era muito loiro, assim, parecia uma espiga de milho. Hoje ele é um loiro escuro, vamos dizer assim. Então eu era bem branquelo, eu sou bem branquelo. E a gente morava nesse cortiço. Quando eu nasci, aí era o segundo filho. Eu tenho uma irmã mais velha. Olha, não sabia também. Eu tenho uma irmã mais velha, 4 anos mais velha. E aí minha mãe falou assim: olha, nós temos que nos mudar. Não dá. A casa da minha mãe era um quarto e uma cozinha. Como vive um casal num quarto com 2 crianças e uma cozinha? Nós temos que mudar. E aí meu pai fizeram um loteamento de uma comunidade num bairro chamado Jardim Orion, do lado da represa Billings. Aí é o extremo do extremo da região. Olha. Bem perto da represa Billings. E minha mãe comprou esse terreno e eles começaram a construir. E é uma coisa interessante porque eu lembro de uma cena quando eu era criança
E uma vez eu perguntei isso para minha mãe e minha mãe me contou o que era. Quando eu fiquei mais jovem, assim, quando eu fui crescendo, nos meus 10, 12 anos de idade, eu sonhava que eu estava afogando, que eu estava me afogando e que alguém me tirava. Frequentemente eu tinha esse sonho. E eu nunca me incomodei com isso. Um dia eu cheguei para minha mãe e falei assim, Curioso. mãe, toda vez eu sonho com isso e isso. Ela falou assim, como é que é esse sonho? Ela falou assim, eu sonho que eu tô numa água batendo a mão e alguém me pega e me tira, como se eu tivesse dentro de um mar, de um lago, essas coisas. Aí ela olhou com um olho desse tamanho para mim e falou assim, Já filho, aconteceu isso. você tinha 2 para 3 anos de idade. Nossa. Nós estávamos construindo a casa. O que minha mãe fez? Ela construiu 2 cômodos e a gente caiu para dentro. E ela continuou construindo o resto dos cômodos, da parte de baixo. Sim. Ela falou assim, sabe esses tambores metálicos de 200 litros? Sim. Tinha um tambor metálico cheio de água para os pedreiros usarem. E minha mãe falou que eu subi, escalei blocos de concreto, cheguei e me debrucei. Só que quando eu me debrucei, Caiu. eu caí. Putz. E eu fiquei lá alguns segundos. E aí a minha mãe disse que o pedreiro viu e me tirou. Cara, olha que louco. Eu tinha 2 para 3 anos de idade e eu sonhava com isso depois por muitos anos. Sim. Não sei por que a explicação disso. Mas era só um fato curioso que Muito. eu achei interessante. As pessoas que são mais ligadas a essa parte espiritual, essas sim, coisas, sim. sempre tem uma explicação para isso. É. Mas aí eu me mudei para a região, para o extremo sul, um local violento. É. Eu me recordo de brincar com garotos na rua e depois, na minha fase adulta, as pessoas me ligarem. Fulano morreu, Ciclano foi assassinado, Beltrano tá preso. Olha. Então, boa parte. Sim. Mas eu tive uma educação muito severa. É. Minha mãe era linha dura. Eu brinco que minha mãe ela tinha um chaveiro no formato de um peixe. E ela pendurava 3 cintos. O cinto era ligado ao que a gente fazia. Mano. Por exemplo, é sério. Caralho, velho. Discuti com meu irmão. Eu e meu irmão, a gente. cinto número um. Eu tenho um irmão mais novo, eu era do meio. Você tem outro? Tenho um irmão. Cara, quantos irmãos tem, Renatão? Calma. Uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Chega por aí. Chega. Tá bom. E aí, eu e meu irmão, a gente era grudado, mas brigava igual cão e gato. Nossa. Normal, coisa de irmão. O meu irmão é 4 anos mais novo do que eu e a minha irmã é 4 anos mais velha. Então, foi indo de 4 em 4 anos. Uhum. E aí, discuti com meu irmão. Cinta, Número 1. leve, cintada. Tá. A gente saiu na porrada. Aí era a cinta mais grossa. A gente saiu na porrada pela segunda vez depois de apanhar a cinta. Aí tinha um que era com a fivela que ela batia. Nossa, Linha dura, papo Sem reto. ideia. Sem ideia. Caraca. Meu pai, químico prático. Hoje não existe mais isso. Que é? Meu pai é de uma geração que o Conselho Regional de Química ainda não estava fundamentado. Então, meu pai aprendeu a química através da prática, trabalhando num laboratório farmacêutico. Meu pai ele entrou numa empresa, no primeiro emprego dele, e se aposentou no primeiro emprego. Ele entrou como faxineiro e saiu como operador de processos químico prático. Trabalhou 37 anos na mesma empresa. No mesmo lugar. Mesma empresa. Que legal. E meu pai era químico prático, trabalhava nessa empresa. Com 12 anos de idade, ele me levou, num dia era permitido levar os funcionários, os filhos de funcionários. Ele me levou para conhecer o local de trabalho dele e eu fiquei encantado com aquilo, cara. Encantado. Foi sua primeira conexão com eu isso. saí daquilo e falei, é isso que eu quero fazer, eu quero ser químico. Com 12 anos de idade, eu falei, não, quero ser químico. Caramba, tão cedo. Tão cedo. Com 12 Mas anos de idade. Mas o que você viu ali que te Na verdade, não foi o que eu vi. Meu pai era o seguinte. Meu pai foi um grande homem. Pelo caráter e pela honestidade.
mas ele era um grande pai provedor. Mas eu não me recordo de chutar uma bola com meu pai. Eu não me recordo de meu pai interagir, brincar comigo. Meu pai trabalhava de segunda a segunda. E quando ele não estava trabalhando, ele estava com um radinho ouvindo São Paulo. Ah, mentira. Meu pai era São Paulino fanático. Se ele não estivesse com um radinho ouvindo o São Paulo, ele estava sentado assistindo o Jornal Nacional, que todos nós tínhamos que ficar em silêncio. Sim. E quando terminava o Jornal Nacional, ele ia dormir, porque ele acordava no outro dia às 5 horas da manhã para trabalhar. E assim todo dia. Que doido. Então eu nunca tive a presença de um pai Sim. que interagia. Então, o dia que ele chegou em mim e disse: amanhã você vai comigo para a empresa, aquilo me emocionou de uma forma tão grande. Entendi. Foi algo tão relevante para mim que eu me senti um cara tão importante, um garoto tão importante. Caramba, que quando eu meu cheguei pai na me empresa, chamou pra ir lá e... Isso, e quando eu ver o que cheguei ele lá... faz. E quando eu cheguei lá, os funcionários interagiam comigo, brincavam, e eu me recordo, cara, eu tenho uma memória, é uma coisa absurda que eu tenho uma memória assustadora. Você viu, eu lembro dos detalhes de tudo. A minha sócia fala: Renato, eu nunca vi um cara com a memória como a sua. Eu me recordo que meu pai me levou num setor de hidrágeas, que é uma área que você fica fazendo cápsulas. Sim. E aí, o cara tava operando uma drageadora automática. Aí eu olhava aquelas cápsulas pulando, falei, cara... Aí ele, senta aqui. Ó, você aperta esse botão aqui. Aí eu apertei, falei, cara, é isso que eu quero fazer. Caramba. Então foi isso. Que da hora, velho. E